Bem-vindas, bem-vindas ao Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e ensino mães a ajudarem o seu filho a ler e escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Bem-vindas a todas as mães. Vamos esperar um pouquinho para o Instagram começar a chamar as mães para que vocês venham participar dessa semana super importante, uma semana de lives que faremos todos os dias aqui, mais ou menos sempre nesse horário, alguns dias em horários diferentes, mas estaremos sempre aqui a semana toda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu ensino mães a ajudarem o seu filho a ler e escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a semana de aquecimento para o evento Mães que Sabem Ensinam Melhor. Nos dias 24, 26 e 28 de abril, será um evento totalmente online e gratuito. Se você ainda não se inscreveu, depois da live, você corre lá, tem um link em azul, você clica no link da minha bio, vai abrir uma página, aí você coloca o seu e-mail, dá um ok, e depois você entra no grupo de WhatsApp, porque é muito importante esse grupo, tá bom? Para que você possa receber ali no grupo de WhatsApp os presentinhos que eu darei para você no final de cada aula. Esse evento é para mães que querem ajudar o seu filho a ler e escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Então vamos iniciar a nossa live falando sobre as estratégias que você pode ter e usar em casa com seu filho que ainda não lê e não escreve com diagnóstico de dislexia ou não. Hoje temos uma participação especial, minha filha Vitória está aqui me ajudando. Oi, Vitória. Oi. Tá me ajudando. Se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a semana do Mães que Sabem Ensinam Melhor, ou se não, uma pergunta sobre dislexia, podem começar a deixar aqui as perguntas ou escrever no direct, se for uma coisa muito íntima, né? Pode deixar lá no direct também, que eu respondo depois, tá bom? Então vamos começar. Se você tiver aí, eu sei que no Brasil é horário de almoço, então liga o seu celular e vem comigo aí, mesmo que você estiver almoçando, para acompanhar essa live junto comigo. Tudo bem, Vitor? Então vamos lá. A mãe, ela é fundamental no processo de auxílio ao filho com dislexia, pois ela é a principal responsável por identificar os sintomas e buscar ajuda profissional para o diagnóstico e tratamento. E além disso, a mãe pode oferecer apoio emocional e incentivar a criança, incentivar este filho a não desistir diante das dificuldades de aprendizagem. Ajudar o filho com dislexia pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional dele, melhorar o desempenho escolar, a autoestima, a confiança e o bem-estar. Quantas vezes o seu filho, né, você pediu para ele ler ou pediu para ele fazer um exercício e ele falou, não vou fazer porque eu já sei que eu não vou conseguir fazer. Quantas vezes isso já aconteceu? Ou até você mesma, mamãe. Você falou, não vou nem tentar fazer isso daqui, ou ler um livro, ou fazer um exercício, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, a mãe é uma peça fundamental para ajudar, para acompanhar essa criança. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma frase que a minha mãe dizia sempre. Minha mãe agora ela já está morando no céu. Ela não soube do meu diagnóstico, pois quando eu tinha 38 anos fui diagnosticada com dislexia, juntamente com meu filho, que na época tinha 8 anos. Ela dizia assim, Carol, todas as vezes que tiver que fazer algo que você sabe que é difícil, repita essa frase. Eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Então, mães, falem também aos seus filhos. Não coloquem limite só porque ele tem dificuldade de ler e escrever. Fale palavras de afirmação, abençoando o seu filho. Essa é uma estratégia de mães que sabem, de mães que ensinam, de mães que têm propósito. Use a sua boca para transformar a dificuldade do seu filho em um dom. Você pode falar assim para ele, fale que você pode e você vai conseguir. A sua cabeça é um computador, tipo hoje. Hoje o meu filho, a gente chegou na escola e ele ia ter uma prova oral.
o Andrea, o que é disléxico, descalcúlico, desortográfico. Ele ia ter uma prova oral de literatura e ele tinha que estudar um poeta. Ele esqueceu de estudar o poeta, eu lembrei dele de estudar no domingo à noite, aí lá vai eu, 11 horas da noite, a gente estudando juntos o poeta. Para resumir a história, nós fizemos um plano de estudo. Depois eu vou até pedir para ele trazer aqui o plano para vocês verem. É uma coisa que eu vou falar aqui na live, é uma das técnicas que eu uso e que eu uso com ele também. E ele fez essa técnica, usou, e a professora me ligou. Quando eu vi o número da professora, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E ela falou, olha, eu estou muito feliz, eu estou hiper feliz. Aí eu falei, por que, professora? Ela falou assim, não, porque o André, além de ter feito a prova oral em voz alta, ele falou com a voz impostada alta, normalmente ele fala bem baixinho, assim, tal, ele é meio tímido. Ele falou tudo que tinha que ter falado do poeta, ele falou. Eu não fiz perguntas, ele que foi falando. Aí eu falei, glória a Deus, a técnica funcionou. Então, quando você é uma mãe que tem propósito, né? Você é uma mãe que estuda, você é uma mãe que vai atrás das informações. Antes de sair do carro, eu falei assim pra ele, falei, André, você tem uma cabeça de computador, a sua cabeça é um computador, e você é igual ao seu pai. Tudo que a gente fala, você se lembra. Por que eu falei isso? Porque ele fala sempre assim, eu esqueço muito das coisas, mãe. Eu não vou lembrar. Eu não consigo lembrar. Porque é real, o disléxico esquece. E tudo bem, acontece, né? E vai ser assim. Só que você, usando as técnicas certas, as ferramentas certas, você lembra, você vai lembrar. Não é porque você é um gênio, mas é porque você vai dar a técnica certa, o comando certo, para o seu cérebro te lembrar do que você tem que lembrar, do que você estudou. Ok? Então você pode também falar para ele uma outra palavra de afirmação. Você consegue, meu filho. A Bíblia diz, seja forte e corajoso. Então vá para a escola e saiba que você é forte e corajoso. Tem uma pergunta, Vitor? Uhum. Jânia Farnazier falou, estou aqui pelos meus alunos. Quando o professor deve ligar ou alertar? Que legal, que bom ter uma professora aqui, olha que delícia. Eu fico feliz por isso, porque os professores precisam também ouvir, né, esse modo, essas técnicas, esse modo de ensinar de um modo diferente, de uma maneira diferente, porque o disléxico aprende de uma maneira diferente. Então eu estou muito feliz por isso. Olha, se você começa a ver que seu aluno não está acompanhando a classe, que ele lê mal, que ele come palavras, que ele, na hora de escrever um ditado, ele fica horas pensando naquela primeira palavra ali que você falou, né? A dislexia, a gente sabe que é não tem essa decodificação das palavras. Então, é já um alerta, né? É já um alerta. Se você pede para ele ler e ele não quer ler, se você tá ali fazendo uma coisa horrível, gente, que depois que eu fiquei sabendo que meu filho era disléxico, eu fazia sempre isso em casa. Competição de tabuada. Eu fazia sempre no carro a competição de tabuada, porque eu tinha dificuldade com a tabuada, então eu não queria que os meus filhos tivessem dificuldade. Então eu fazia essa competição no carro. E na escola, para os professores, eu peço encarecidamente, não façam, porque quem é disléxico, quem é descalcúlico, nunca vai conseguir responder rápido. Ele vai pensar 1000 anos, vai contar com os dedos. Eu contava com o dedo do pé, eu fazia as contas com o dedo do pé para as pessoas não verem que eu estava fazendo as contas com o dedo. Então, é muita desvantagem, né? Então, não façam, porque... E é um alerta, se você vê que o seu aluno está ali lento, né, ali no cálculo, é um outro alarme que vai levantar aí a orelha da professora. Inclusive, o meu filho aqui na Itália, quem descobriu, quem falou, olha, vai procurar uma ajuda, foi a professora da segunda série. Ele estava terminando a segunda série. Sim, a maestra Pia, a professora Pia, ela que viu, ela falou, Carol, vai, corre, porque ele tá muito atrasado, ele não consegue ler, ele não consegue acompanhar a classe, ele se nega quando a gente vai fazer, aqui tem muita prova oral, né? Ele se nega de fazer a prova oral, eu tenho que fazer só prova escrita. O inglês, ele não consegue pronunciar as palavras, ele pronuncia como ele escreve. Então,
tem alguma coisa aí, vai atrás. Ok? Então vamos fechar aqui o parêntese dos alertas e vamos voltar aqui para a live, porque essa live a gente vai falar sobre as técnicas. Uma outra frase legal também, antes de entrar nas técnicas, que você, mãe, pode falar eu estou muito orgulhosa de você. Não importa a sua nota, não importa, importa o que você entendeu. Você entendeu do que a professora falou? Você entendeu? E ele vai falar sim ou não. Se ele falar sim, beleza. Se ele falar não, então vamos passar de novo, vamos repassar essa matéria que você não entendeu? E agora, com as técnicas, você vai ver como é que você, mãe, vai repassar essa matéria que o seu filho não entendeu. Então vamos começar com 5 dicas de estratégia de aprendizagem para crianças disléxicas ou com dificuldade de aprendizagem. Então vamos lá. Primeira pergunta. Mãe, você conhece o seu filho? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu, quando meu filho tinha de 6 a 7, 8 anos, até a gente descobrir a dislexia, eu não conhecia meu filho. E eu acabei descobrindo porque voltei a estudar, voltei a ver qual era o problema, o que é a dislexia, quais são os temperamentos que existem em uma pessoa. Meu filho é sinestésico, porque ele adora usar o visual, o tocar, o pele, né, o toque, ele tudo aquilo que em vídeo, em áudio, ele ama isso. Então, se você conhece o seu filho, já são 40% aí de chance de você ter um aluno, um filho que consegue ler e escrever, tá bom? Que vai conseguir ler e escrever. Então, vamos lá. Número 1, personalize o processo de aprendizagem. E eu vou te explicar. Você, para cada disléxico tem um perfil de habilidades e desafios únicos, tá? Cada um é diferente. Identificar essas particularidades e adaptar o ensino às necessidades individuais do seu filho ou do seu aluno pode aumentar a sua eficácia. Então, se eu sei que o meu filho é visual, então eu irei usar muitas figuras, memória fotográfica, desenhos, filmes, jogos para explicar aquela matéria que ele não entendeu. Então você vai poder pegar, vamos falar sobre o descobrimento do Brasil, vai? Você vai lá no YouTube, vai ver historinhas sobre o descobrimento do Brasil. Você vai comprar uma cartolina branca, você vai contar a história para ele do livro da escola e vai pedir para ele fazer o desenho da escola. E isso, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, não tem idade, gente. Porque o dislexo, como eu falei, aprende de um modo diferente. Então vamos ser diferentes. Essa é a pegada, esse é o jogo. É você usar filme, desenho, jogos, tudo isso para ele absorver aquele conteúdo com mais facilidade, ok? A leitura da matéria escolar vai ser mais fácil se ele aprender de um modo diferente. O modo clássico e tradicional, que é ler, fazer o resumo e depois contar ou responder as perguntas na prova. E isso quem não é disléxico faz. Agora, para quem é disléxico ou para quem tem dificuldade de aprendizagem, você tem que explicar em um outro modo. E quais são esses outros modos? É esse que eu acabei de falar, tá bom? Provavelmente, se ele é visual, ele tem a memória fotográfica. Assim é o meu filho, o Marcello. Eu acho que vocês não sabem, eu tenho trigêmeos. Tem a Vitória, que tá aqui comigo, tem o Marcello e tem o Andrea. Os nomes são diferentes assim, porque eu moro na Itália, e aqui se diz Marcello é Marcello, e André é Andrea, e a Vitória, que é a nossa Vitória. E desde pequeno, o Marcello, ele lia, e tudo aquilo que ele lia, ele se lembrava. Era uma coisa assim, pra mim era estranhíssimo, porque ele lia uma coisa e já falava, ele se lembrava. No dia seguinte ele fazia a prova e tudo bem. Eu ficava pasmada. Mas por quê? Porque eu descobri que ele é visual. Ele gosta de ler. Então, você tem que prestar atenção no seu filho.
Porque se ele gosta de ler, se ele é uma pessoa que bate o olho ali e lembra daquilo, ah, mamãe, sim, a gente leu aquele livro, aquele dia, assim, 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 conta toda a história, ele é um visual. Ok? Então, você presta mais atenção no que está escrito na lousa ou nos slides do que o professor está dizendo? Os dois servem também para o visual. Você gosta de fazer anotações escritas durante as aulas? Você tem costume de fazer listas de tudo? Se as suas respostas foram afirmativas, se você conhece o seu filho, você sabe que sim, ele é assim. O seu estilo de aprendizado é visual. Você se lembra melhor das coisas quando as anota à mão e aproveita melhor as aulas em que as informações são apresentadas visualmente. Os estudantes visuais aprendem melhor quando se apresentam, quando se sentam longe das janelas, longe das portas, para evitar distrações, né? Corre em casa com os irmãozinhos, música, para evitar seria melhor. Essa criança está fazendo uma lição de casa, um trabalho escolar no quarto, separado, quietinho ali, tá bom? Porque eles gostam de ficar quietinhos. Tanto é que a Vitória, minha filha, também é visual. E ela, a primeira coisa que faz quando vai fazer a lição de casa é fechar a porta do quarto dela. Ela tem que ficar ali no mundinho dela, quietinho, sem barulho, né? Não, Vitor? Para que ela consiga fazer, e ela dá o horário dela, ela faz todas as lições. Ok? Então, deixa eu virar aqui, que eu tô com a minha colinha aqui também. Ok. Ok. Então, vamos falar agora... Nós falamos do estilo visual. Deixa eu falar para vocês, então, os tópicos do estilo visual, ok? Então, quando for estudar em casa, para essa criança visual, releia as anotações que ele fez na escola, porventura, se ele tiver feito, e as transforme em novos materiais visuais, tipo com desenho, um filme, ou conecta coisas tipo mapas mentais, tá bom? Tabelas, gráficos, porque isso vai ajudar ele a lembrar, a memorizar tudo aquilo que foi feito na escola, é repetido em casa. Uma coisa legal também é usar canetas coloridas, não milhões de cores, né? Faz um texto todo colorido. Não, porque ele não vai conseguir memorizar assim. Tem um estudo científico que falam que 2 cores, que é o estudo da Montessori, se vocês conhecem o método Montessori, 2 cores são funcionais e importantíssimas para que o cérebro capte e memorize aquele esquema, aquele conteúdo. O que foi? Não? Ok. Então, ajuda realmente a priorizar as coisas que você deve lembrar, tá bom? Também você pode usar a caneta marcador de texto enquanto lê as suas apostilas, e quando você faz as anotações, né, você pode usar aquele marcador de texto também, sempre 2. Porque é muito difícil quando fica tudo colorido, a criança se perde, né, e não sabe por onde começar. Existem vários sites que permitem que você crie, tipo flashcards online, sabe? Como o cram.com. Depois eu deixo na descrição o nome desse aplicativo. Mas se você for um estudante visual, é bem provável que prefira papel e caneta, né? Ou alguma coisa, aparelhos eletrônicos, porque papel e caneta você tá ali escrevendo e você tá vendo o que você tá escrevendo. Mas é legal o flashcards também, porque ele vai relembrar tudo aquilo que você já viu. Então, como aprendemos no estilo visual? Estudar em ambientes silenciosos, fazer muitas anotações na sala de aula, usar diferentes cores de texto. Claro que, como eu falei no início, cada disléxico tem, ou cada criança com dificuldade de aprendizagem, tem o seu estilo, tem a sua técnica, o seu modo de estudar. Aqui eu tô dando um geralzão que você pode começar a usar com seu filho em casa, e você vai ver o que vai ser apropriado para ele e o que não vai ser apropriado, ok? Então, anotações, usar as 2 canetas, 2 tipos de cores, usar os mapas mentais,
E se ele for auditivo, auditivo é totalmente ao contrário, que é gravar aulas, ouvir as aulas que foram tipo o EAD. O EAD é um advento da internet que, sim, melhorou a vida dos disléxicos 1000%. Ou WhatsApp, Telegram. Nossa, melhorou 1.000.000% a vida dos disléxicos. Por quê? Porque ele não tem que escrever, ele não tem que ler, ele só ouve. Então, se você é um disléxico auditivo, fantástico. Se você tem aulas só ouvindo a professora, perfeito. Tanto é que tem disléxico que só ouve, ele não copia da lousa, porque ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como um visual. O visual adora escrever, como nós falamos antes. Mas o auditivo não. Ele só vai ouvir, ele não vai escrever nada. Ok? Então, se tiver aqui um pai ou uma mãe, ou até mesmo a professora, né, que estava aqui, se a criança não copiar da lousa, vocês já sabem o porquê, tá bom? E aí, se a gente for falar, né, se a gente for aprofundar a coisa, tem o disgráfico, que não consegue escrever, que vai ter, né, a coordenação motora, a mão que vai doer, ele vai cansar, ok? Então, mas isso aí é para uma outra live. Ok, então nós falamos sobre o auditivo, e uma coisa interessante o auditivo é ler as apostilas em voz alta. Usar esse método de ler em voz alta é fantástico. É o que eu usei ontem com meu filho. A técnica é assim, vou explicar para vocês. Você, mãe, vai pegar a matéria do dia, né, a prova que ele vai fazer, tipo uma prova de, sei lá, português. E aí você vai repetir com ele o que ele tiver que estudar, você vai falar em voz alta, e algumas coisas, algumas palavras-chave ou frases elementares você vai falar em voz alta, mas não é em voz alta assim, você vai falar assim. Tipo, pra live eu fiz um texto. E aí, o que eu... como eu fiz pra memorizar esse texto? E é o que eu fiz com a Andrea ontem também. A parte chave eu falo alto, tipo, eu falo alto pra eu lembrar e memorizar. Tanto é que meu marido olha assim, quando eu tô estudando com meu filho, ele olha assim. Aí ontem, quando a gente tava lá no quarto, eu falava, repete. Aí ele... E não, agora repete alto. Aí ele... E repetiu o que tinha que ser repetido, né? Mas isso me ajuda muito a memorizar. E ajuda também a Andrea. Eu já percebi isso. Então pode ser que você está ali, né? Falando sobre, sei lá... geografia do Brasil, ou geografia da Europa, e tá falando dos estados e capitais, e aí você fala São Paulo, faz uma música, sabe? Tudo aquilo que é alto vai processar e vai memorizar, o seu cérebro vai memorizar. É estranho, sim, é diferente, sim, mas esse é o método que o disléxico aprende, de um modo diferente, ok? Fala, Vitor. Allora, uma pessoa escreveu: meu filho gosta de copiar, só se sente frustrado por não saber ler ainda o que escreveu. Ok. É normal ele não conseguir ler, né? Eu não sei se ele já tem um diagnóstico de dislexia. É normal ele se sentir frustrado, porque quando você escreve e você não consegue ler o que você escreveu, é complicado. Ontem o André escreveu bem garranchado, porque era 11 horas da noite, ele estava cansado. Então ele lia o que ele tinha escrito, aí e tinha coisa que ele parava, assim, aí eu de longe, assim, ele tava lá, eu tava aqui, ele tava na mesa, eu tava na cama, aí você escreveu mal, né? Aí eu falei, entendi. Então dá uma olhada, como o teu filho tá escrevendo, se ele tá escrevendo meio garrancho, e ele não tá conseguindo ler por causa disso, ou realmente porque ele não consegue ler um texto mesmo em um livro, ou nos livros da escola. Entendeu? Ou às vezes o que você acha que ele não está conseguindo ler, ele já lê e é a mãe que não está vendo que ele está lendo. Muitas vezes acontece isso. A criança vai para a psicopedagoga, chega lá, a criança começa a ler.
Raul comprou a casa do João. Ele leu. Gaguejou, gaguejou. Comeu palavra, errou palavra, mas ele leu. Ok? Não ler é você bater o olho ali na palavra e ficar, horas pensando na palavra. Tá bom? Porque não tá decodificando. Porque provavelmente essa criança é disléxica. Então ela vai precisar de um treino, de uma intervenção com a fono, com a psicopedagoga. Tá bom? Então, às vezes, o que a mãe acha que ele não tá lendo é porque ele não tá lendo fluente, não tá lendo rápido. Tá bom? Então, nós mães precisamos também dar um tempo para que ele consiga, com o ritmo, né, dele e com a intervenção e com a nossa ajuda, chegar até essa fluência. Ok? Então, vai. Respondeu, a cursiva dele é boa, mas ele não consegue ler nada ainda. Ele vai ter que ser realfabetizado. Voltar lá do início com ele. Isso, perfeito. Vai ter que ser realfabetizado, sim. E até você pode, além de realfabetizar, mostrar os sons, né? Os sons das letras, os sons, usar as mãos. A gente vai falar sobre isso aqui também. Usar as mãos para que ele não use somente o som. Vai que ele é um sinestésico, como o meu filho. Então, o meu filho gosta de tocar. Se tiver a letra ali, ele pega e já... isso é um A, ok. A que conectou com o C, que conectou com o S, que conectou... Mas tocando. No som ele fica... entendeu? Então é legal, você vai realfabetizar e realfabetiza em um modo totalmente diferente do tradicional, né? Não vai no bababibobu, não. Muda totalmente. A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, voltando aqui no nosso auditivo, nós falamos sobre falar em voz alta, né? Para conectar e lembrar. Provavelmente você deve estar vendo essa live ou entrou por um acaso. A gente está falando sobre técnicas e estratégias de ensino para aprendizagem para criança com dislexia ou não. Então, provavelmente você está falando, mas essa moça é doida. Como é que é? Tem que falar alto para a criança aprender? Sim, algumas palavras, sim, nós estamos fazendo o não tradicional, tá? Aqui não é um ensino tradicional. Tradicional você vai lá para a escola. Pode ir para a escola que vai ter o ensino tradicional. Aqui a gente tem um ensino diferente, diferenciado, ok? Então vamos lá. Usar um fundo musical calminho e baixinho. Falar, né, em voz alta o que você estudou antes. Nesse caso aqui, no auditivo, você também pode estudar com uma música calminha e baixinha. Não é o meu caso, né? Eu não consigo isso. Vitória consegue, estuda com um sonzinho. E esse tipo de estudo tem um nome, tem uma técnica, chama efeito Mozart. Esse efeito Mozart, você coloca uma música clássica, um som baixo. A música clássica te canaliza e te faz concentrar para que você consiga estudar o que você tem que estudar, ok? Eu não consigo, mas vocês podem testar na casa de vocês. Não vou dizer para botar um rock, porque pode colocar no Google, escreve efeito Mozart para aprendizagem, uma coisa assim, ou efeito Mozart para estudar melhor. E ali você vai ver. Eu aconselho uma música clássica, que é o que vai te ajudar a fazer a concentrar para a criança, ou até você mesma poder ler, ou um momento, né, de tranquilidade, até para o seu cérebro começar a processar aquilo que você está lendo, tá bom? Então, é uma técnica, eu não uso, mas tem gente que gosta. Então, uma outra técnica que a gente pode usar é assistir tutoriais ou escutar podcasts, né? Praticar como se fosse um grupo de estudo, sabe? Um grupinho de amigos. Se forem todos com dificuldade de aprendizagem, melhor, porque um ajuda o outro. Aonde um tá com dificuldade, o outro vai ajudar,
tá? Que não tenha aquele espertão no meio, que sabe tudo, mas todos no mesmo nível, melhor ainda. Então, o grupo de estudo é fantástico, porque um pode ensinar para o outro, um pode ser o professor do outro. E isso é muito legal para as crianças, tá bom? A técnica que eu usei para o meu filho... Vitória, a André chegou? Vai lá ver. Se ele tiver, pede para ele o mapa mental que a gente fez ontem, para eu mostrar para as mães. A técnica que eu usei com meu filho, eu já falei aqui em cima que foram foram 3. A técnica das cores, nós fizemos um mapa mental. Então foi mapa mental, técnica das cores, nós usamos 2 cores. Ele é exagerado e quis usar mais 2 cores. Mas eu falei, use só 2 para você memorizar o que está escrito. E o falar em voz alta. Não chegou? Ok. E o falar em voz alta. Então, nós usamos 3 técnicas que funcionou. E eu fiquei tão contente porque a professora me ligou, porque significa que o negócio foi 10. Funcionou realmente. E aqui tudo é oral. Eles preparam as crianças para oratória. Então, todos os testes, todas as provas, tudo é prova oral. São pouquíssimas provas escritas. Então, para a gente resumir aqui essa parte de auditivo, é isso. Não. Participar de grupos, ok. Ok. A parte final é falar as palavras-chave em voz alta. Isso faz memorizar a palavra no cérebro e conecta o conteúdo, né? O que tem que ser conectado, o conteúdo para aquela criança. Ok, perfeito. Então, o próximo é o sinestésico. Se seu filho for sinestésico, ele gosta de praticar esportes e fazer exercícios. É aquela criança que não está parada, né? É aquela criança que está ali, né? Tipo um TDAH, né? Uma criança que não está parada. Então, adora fazer exercícios, adora sair, adora esporte, gosta de rabiscar, de desenhar. Aquela criança que assiste a aula escrevendo, ou se não fazendo um desenho. Ele se concentra porque ele está vendo um desenho. Então, você comunica, né, com essa criança como? Você, mãe, você comunica ensinando o conteúdo e na hora que você estiver falando, ele vai estar desenhando, ele vai estar escrevendo, ele vai estar fazendo a dança do que você está contando, do que você está falando. Vamos falar hoje sobre matemática, vamos falar sobre equações. Então, vamos fazer o número 1, e ele vai lá, número 1. Vamos fazer o número 2, ele vai lá, número 2, sei lá, 2. Ok? É uma criança que vai estar sempre em movimento, é um inquieto, né, na cadeira. Então, se for o seu caso, o caso do seu filho, provavelmente seu estilo de aprendizado é sinestésico. E você prefere abordagens mais práticas, né, de aprendizagem, provavelmente vai ter que ter uma aprendizagem aí junto com o corpo, né? Tem inclusive tem aqui no meu Instagram um post que eu coloquei, agora eu não me lembro. Não sei se é uma moça espanhola que fala: não existe aprendizado sem o movimento do corpo, né? Tem que ter. Até pra gente falar, a gente gesticula, então, né? Você já viu que você tem que ter um pouquinho mais de paciência aí pra criança que é sinestésica. Então, vamos lá. Com a fotografia, ela aprende. Com a atividade do corpo, ela aprende. Com dança, ela aprende. Lembra o filme do menininho indiano, o disléxico? Não sei o que, das estrelas. Sonho das estrelas, não lembro o nome. Se alguém souber, me escreve aqui. Como uma estrela, né? Não lembro. Como é que ele aprendeu matemática? Ele pulava os degraus. Ali da escola com o professor. Então, como é que você, mãe,
vai ensinar uma coisa que não tá entrando na cabeça do seu filho. Ah, mas eu já falei a tabuada do 8, não tá entrando de jeito nenhum. Ah, então vamos mudar a tática, mãe. Vamos fazer pulinho. Vamos dar pulinho, 8 pulinhos, mais vezes 8 pulinhos, quanto é que vai dar? Ah, vai dar tantos pulinhos. Ah, então vamos fazer tantos pulinhos, né? E tudo aquilo que for diferente, ele vai absorver, vai aprender. Ok? Ok. Então, uma forma de ajudá-lo a driblar a inquietação e reter mais informação na escola ou na sala de aula, em que você precisa passar, né, horas sentado na carteira, enquanto a professora estiver falando ou enquanto a mãe estiver explicando, é a criança fazer desenhos, usar mapas mentais. Aqui na Itália eles usam já desde o primeiro ano. Aqui chama primeiro elementar. É o primeiro ano. Então, quer dizer, você vai fazendo desenhos enquanto a professora vai explicando. E esse desenho vai conectando, né, até chegar no ponto central. O ponto central tá aqui e vai fazendo ramificações, tipo árvore, e vai contando a história daquele conteúdo. E isso é maravilhoso, porque aí a criança vai fazer uma coisa colorida. Vai fazer o desenho, vai botar o nome, né, de cada um dos desenhos. E ela vai lembrar, através do desenho, o que foi explicado na sala de aula. Não é maravilhoso isso? Fantástico, gente. Uma outra coisa interessante, muito interessante para um sinestésico, né, é as pausas, os intervalos regulares durante os estudos. Né, estudar caminhando no quarto. Quem já viu, tem gente que estuda com livro assim, ó. Tá caminhando no quarto. É um sinestésico, tem que fazer assim. Então, estudar na bicicleta ergométrica, estudar na esteira. Andri, traz pra mim o mapa mental que eu quero mostrar pras mães. Claro. O que a gente fez ontem, que você falou hoje. Como é que foi hoje na escola? Como é que foi na escola? Quer contar aqui pras mães como foi? Tem vergonha? Então, traz o mapa mental pra eu mostrar pra elas. Meu filho acabou de chegar. E colocar a criança, o jovem da escola média, na bicicleta ergométrica, o livro lá na frente, e falar, ok, vamos repetir o que a gente já estudou, e ele lá na bicicleta ergométrica. Ok? Mas isso eu falo. Por isso que eu falei, você conhece seu filho? Você sabe se ele é visual, se ele é sinestésico? Você sabe se ele é auditivo? Você sabe que disléxico, ele trabalha em um modo diferente? Você tem que conhecer o seu filho para você poder usar essas estratégias e ele absorver o conteúdo. Pra gente não interessa a nota, se é uma nota 10, se é uma nota 9, se é uma nota 5. O que interessa pra mãe do disléxico é que ele entenda o conteúdo, que ele absorva esse conteúdo. E essa mãe só vai conseguir isso quando ela começar a estudar, quando ela começar a se doar para esse filho, quando ela parar uma horinha do tempo dela e falar, filho, vem cá, vamos ler juntos, eu vou ler para você, e depois, enquanto eu estiver lendo, você conhece o seu filho, você vai falar, você vai escrever, você vai desenhar, você vai fazer um mapa mental, você vai saltar, você vai pular, entendeu? Porque você conhece o seu filho. Eu conheço o meu filho, depois de estudar, né? Que antes eu tava perdida também. Perdida, que eu só chorava. Eu me lembro que à noite, as crianças eram pequenas, eles tinham uns 6, 7 anos. 7 anos, ele estava o segundo ano. Eu me lembro de noite que eu orava com meu marido. E eu me lembro que tanto eu quanto meu marido, a gente chorava, porque a gente, na oração, a gente falava, meu Deus, a gente quer entender o nosso filho. A gente quer entender o que passa na cabeça dele. Porque ele estudava num modo diferente, ele brincava em um modo diferente, ele fazia umas coisas assim, sabe, surreais. Uma das coisas, para vocês entenderem o que, a gente estava no Brasil, e aí ele amava o Cars, sabe o Cars? E aí ele desenhou o Cars no carro do capô do meu pai, e depois escreveu Cars. E chamou o vovô, pro vovô ver. Falou, vovô, olha aqui pra você. Aí meu pai, não acredito, Carol, vem aqui, esse menino. Eu, ai meu Deus, Andréia, o que você fez?
Então ele fazia coisas assim, até dirigir com 6 anos ele dirigiu. 6, 7 anos ele dirigiu. Não, acho que 7 anos. Foi, Vitor, 7 anos. Até dirigir, esse menino dirigiu o carro. Vocês acreditam? Ó, eu assim, ele faz coisas assim, e eu acho que o seu filho deve ser a mesma coisa. É um pequeno gênio dentro de casa. Mas a gente tem que canalizar esse gênio que a gente tem dentro de casa pro caminho certo. Então, se você, mãe, tá perdida, não sabe por onde começar, né? Ou professora tá perdida, não sabe como ajudar essa criança, como é que você vai canalizar essa criança se você não sabe como fazer isso? Então, essas pequenas estratégias, esse modo de aprender diferente, é o modo vencedor, que ele vai conseguir estudar e absolver. Gente, o nosso intuito dos nossos filhos com dislexia, ou que não sabem ler e escrever, é que ele absolva o que ele aprendeu, né? É que ele leia e que ele compreenda o que ele leu. Fala, Vitor. Sempre a mesma de antes falou. A neuro do meu filho disse que para ele, somente de forma oral e escrita não ajudará tanto. Teria que ser de forma visual, o qual ele tenha contato também. E ele é inquieto e vai iniciar o uso de Ritalina. Ok, então ele tem TDAH, né? Se ele é inquieto, se vai usar Ritalina é porque tem TDAH. É ótimo, se ela falou que ele tem que usar visual, né? Provavelmente ele é visual. Ótimo, usa figuras, livros com figuras, filmes, jogos, tudo aquilo que se toca, né? Que é palpável, porque ele pode ver e tocar ao mesmo tempo. Maravilhoso, maravilhoso. É um modo de aprender diferente. Não vai ser só o livrão, mas vai ser a figura com o resumo, a figura com o mapa mental, a figura com as palavras-chave. Isso já vai ajudá-lo com certeza. E o ler para a mãe é uma coisa, ler para a professora é uma outra coisa, ler para a psicopedagoga é uma outra coisa. Então, nós que somos mães, nós temos que perceber que o nosso filho, ele consegue ler sim, mas que ele vai ter essa dificuldade por conta da dislexia, e com a intervenção, né, com uma fono, com uma psicopedagoga, ele vai melhorar muito. Gente, tem crianças que com a intervenção, com os profissionais especializados em dislexia, elas não têm nenhuma dificuldade. E eu tenho a prova viva aqui, que é meu filho. Ele ficou 5 anos com a fono e com a psicóloga. E elas faziam um trabalho conjunto. E elas faziam um trabalho de rede, a gente chama aqui de teia de aranha, que é os profissionais, a família e a escola. Sem esse conjunto, ele não ia conseguir ler bem como ele lê. Então é importante que você, mãe, colabore com o profissional, porque ele vai conseguir sim, eu tenho certeza que o seu filho vai conseguir ler. Obrigada, Dé, vou fazer isso. Então foi assim, ó, o mapa mental dele. Vocês não vão entender muito, mas porque tá em italiano, né? Mas ele fez ontem. E como foi, Dé? Quer falar aqui pras mães? Não precisa aparecer na câmera, não, só fala. Fala em português como foi. Não? Tá com vergonha? Tá. Ele falou sobre Giovanni Pascoli, um poeta lindo. E aí tinha que falar quando ele nasceu, quando ele morreu, quais eram as suas óperas mais importantes, a história dele, né, desse poeta. E aí a gente foi falando como eu falei para vocês, né, palavras altas, voz alta, voz baixa, cores, o mapa que ele desenvolveu sozinho. Senta aqui, Vitão. E deu certo, deu certo. Então, pra gente, vamos passar ao segundo tópico, que é reforce as habilidades estratégicas, né, de aprendizagem. Então, é importante identificar quais estratégias funcionam melhor para cada criança e jovem e incentivá-lo com maior frequência. Então, vocês já viram as estratégias, então vocês vão ter que ver quais são as melhores. Que foi, Vitor? Para matemática. 1 minuto, peraí. Estamos terminando.
E por que a mãe tem que ajudar? Para salientar os seus pontos fortes, né? Para poder ajudá-lo a manter a sua autoconfiança e motivação. Não adianta uma criança que não sabe ler e que é super motivada, né? Uma criança que você fala, nossa, essa criança... Não adianta, porque ele tem que saber ler. E não adianta uma criança que sabe ler e é lá para baixo, desmotivada, até sem vontade de fazer nada, um pouco depressiva. Tem que ser os dois. Ele tem que ter autoconfiança e motivação para que a leitura, mesmo se sair errada, não tem problema, mas você tá lá aplaudindo a mãe. Perfeito, perfeito, muito bom. E uma coisa muito interessante que eu aprendi nessa jornada é você não falar não, errou, espera, não. Para uma criança disléxica, isso é a morte. Deixa ele falar errado, aí depois você volta na palavra e mostra pra ele. Fala assim, como se pronuncia essa palavra aqui? Fala de novo. E ele vai falar. Aí você fala, e essa letra aqui? Qual o som dessa letra? Ele vai falar. Aí você fala, ok, eu pronuncio assim, você fala. Aí ele vai olhar pra você e falar, mas é isso mesmo, então pronuncia você também. Aí ele vai pronunciar, entendeu? A criança não sabe sabendo, ele não nasce sabendo. Fala, Vitor. La stessa verso di prima scritto. Mio figlio vai iniziare a terapia PEI e acompanhamento de terapia comportamental cognitivo com psicologia. E depois ela pediu, você indicaria a fonoaudióloga quantas vezes por semana? Então, aí depende, né? Depende indicar uma fono quantas vezes por semana. O meu filho, no início, ele fazia 2 vezes por semana. Depois a gente diminuiu 1 vez por semana. E depois a gente diminuiu ainda a cada 15 dias. E agora ele já parou, já não faz mais. Depois só vai ter o acompanhamento, porque tem cada ciclo escolar tem a troca, né, de laudo, porque ele vai melhorando, Então, você tem que conversar com a fono, você tem que ver com ela o quanto é grave a dislexia, se é médio, se é grave ou se é baixa a dislexia. Aí você tem que ver com a fono, tá bom? Ou a psicopedagoga. Isso é fundamental, né? Conversar com os profissionais. Quando tem um relacionamento profissionais e família, a coisa flui e vai dar bom. Flui para um lado bom, tá bom? C'è un'altra cosa però di un'altra persona che fa, realmente a minha filha fica muito chateada quando ela fala a palavra errada. E eu falo, não filha, você tem razão. Isso, você fala assim, ó, você pode falar a palavra de novo pra ela, sem falar, não se fala assim. Você fala a palavra de novo, ou senão você não fala a palavra, você fala, repete essa palavra aqui. Ela vai repetir. Aí você fala, olha, a mamãe pronuncia assim, e você fala a palavra. Vamos ouvir o som dessa palavra e fala letra por letra, o som das letras. E aí a criança não vai toda hora que erra, ela não vai falar, ai, errei, né? Porque normalmente acontece isso. Eu lembro quando eu era pequena, eu errava demais quando eu lia. Até hoje, porque eu não tive intervenção, anos 80, né? Não tinha dislexia, imagina, que isso. Então, até hoje, às vezes eu erro só que eu já tenho aquela escamotagem, né, que o disléxico adulto acaba tendo, então eu rapidamente volto para a palavra certa. Mas a criança que ainda não tem essa escamotagem, né, essa rapidez essa decodificação rápida, porque eu já tô com 40 anos, né, já compensou o que tinha que ser compensado. Então, é diferente. Então, a criança, para que ela não tenha esse errei, você não fale não, você errou, não é essa palavra, é tal. Você fala, vamos repetir a palavra? Olha bem a palavra, olha a letra, me fala o som dessa letra. É diferente de você falar, não errou, para, volta a linha. Isso é o ó do Borogodó, gente, né? Então,
Então, mães, vamos parar com isso e vamos ajudar os nossos filhos a ler bem, com calma. E eu entendo, tem mães, né, que me falam, mas eu não tenho tempo, ou, mas eu não consigo ter essa calma. Eu entendo. Então, você vai lá, use os olhinhos essenciais da Tuterra. Tem uma live aqui falando sobre os óleos essenciais. Cheira aqui, ó, cheirinho de lavanda, antes de sentar com seu filho. Cheirinho de lavanda, acalma, aí senta com seu filho e estuda com ele com calma. Porque o disléxico, ele sente, ele é muito... aqui na Itália fala carnale, a pessoa, ele é sinestésico. Ele sente no ar o cheiro da pessoa que não tá afim de estudar com ele. O toque, sabe? Ele sente na hora. Tanto é que uma coisa interessante para a professora que estava aqui tocar a pessoa, o sinestésico, o disléxico sinestésico, tocar ele, que acalma ele na hora. Ele vê que ele está sendo compreendido, que ele está sendo entendido, que a professora está ali presente. Isso é legal. Então, mães, calma, ok? E concentração para poder ajudar essa criança. Vamos lá, tópico 3, estamos terminando. Fomente o uso de tecnologias, né? Tem os programas de software, de reconhecimento de voz, aplicativos de leitura, podem ajudar na compreensão e na escrita de textos para muitos disléxicos. Tem um que eu adoro, que eu uso, que chama Test from to Speech. Depois eu vou deixar aqui na descrição. Ele lê para você, você coloca o texto lá, ele lê para você. Você pode tirar, olha que legal, você tira uma foto do livro da criança, do texto, manda essa foto pro computador, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, descarrega a foto no computador, copia com o mouse a foto, o texto que você descarregou no computador e cola nesse aplicativo. Aí, esse aplicativo tem em português. Aí ele vai ler para você. Então a criança tá lá, o jovem tá lá sentado, com o caderno dele, o computador na frente, e o texto tá lendo para ele. Ele não vai gastar energia, ele vai ouvir a pronúncia certa da palavra. O quê? Não sei como assim... Peraí, deixa eu terminar de falar. Okay. Ele vai ouvir a pronúncia certa da palavra, e quando ele for ler, na segunda vez, quando ele for ler, ele já vai ler com a palavra, com a pronúncia certinha da palavra. Então isso ajuda muito. É um ledor, tá bom? Às vezes a mãe tá, né, chegou do trabalho, tá cansada. Então é uma ótima opção. Uma outra opção legal é o bom e velho Google Tradutor. Tem um ícone pequenininho que é um alto-falante. Você joga o texto lá e ele lê para você. Isso é também super... Nossa, a criança está com milhões de lições de casa, né? Porque não teve adaptação, na escola não tem adaptação para o disléxico, é difícil, a professora não entende e tal. Então você joga lá para te ajudar. Então tem as ferramentas certas, né? Para o disléxico poder ler e escrever e ouvir também o que escreveu. Fala, Vitor. Não precisa falar o nome, só fala o que escreveu. No, è quello non ho capito. Deixa eu ler, peraí. Se fosse para usar do Terra para o meu filho, qual você indicaria? Ok, do Terra. Aqui, ó, esse aqui, ó, o Tinker, que é para concentração. O Tinker tem várias coisas dentro. Eu não sou especialista de óleos essenciais, mas eu sei que o Tinker funciona bem. Tem a Rebeca, que vocês podem entrar em contato com ela. Tem uma live aqui no meu perfil com ela. E ela explicou direitinho. Esse é para foco, né? Para focar. Você usa, passa na criança antes de ir para a escola. Tem os pontos certos para serem passados aqui, né? Os pontos quentes no corpo, tá bom? Quando for fazer uma prova importante, um vestibular, ou até mesmo uma prova na escola, tá bom? É interessante você poder usar, né, a natureza a seu favor, tá? Então a gente tá falando sobre os aplicativos. Vamos voltar aqui. Ok, tá aqui.
falamos sobre o Google e falamos também, vamos falar sobre o audiolivro. O audiolivro é fantástico. Não sei se você já conhece, mas seria um livro em formato áudio. Tem disléxicos que não se encontram, não conseguem ouvir o audiolivro e tudo bem. Você vai usar outra ferramenta para poder ler, para poder para poder interagir com o livro. Eu adoro audiolivro. Eu me sinto confortável com o audiolivro. Tanto é que eu leio muitos livros com audiolivro. Então eu ouço o áudio e eu tenho um livro na mão. E eu vou seguindo a leitura. Tem momentos que e tem alguns livros que eu não uso o audiolivro. Eu acabo usando o livro normal. Tá bom? Isso para um adulto é legal, para uma criança é legal e para um jovem é legal. Legal por quê? Porque ele tá vendo a pronúncia certa, ele tá ouvindo a pronúncia certa da palavra e ele está lendo, tá? Com os olhos. Vocês sabem que você faz a dupla leitura, né? Com os olhos, com os ouvidos e depois, por último, você pede para a criança ler, ela lê com a boca dela, tá? Então, isso é legal também, os audiolivros. São fantásticos, eu adoro. Meu filho também usa bastante. Número 4, promova a leitura criativa. A leitura criativa pode ser uma excelente ferramenta para desenvolver habilidades de leitura e escrita de maneira divertida e descontraída. Busque por títulos que motivem o interesse do aluno e que não sejam frustrantes, chatos, né? Noioso é italiano. Não seja chato, né? Aquela coisa pedante. Por quê? Já disse Platão, né? Tantos anos atrás, milhões de anos atrás, que a aprendizagem tem que vir com emoção. Se não tiver emoção, não tem aprendizagem. Então, qual é o ator preferido da sua filha? Qual é o desenho animado preferido do seu filho? Qual é a série televisiva preferida da sua filha? Então, você vai usar aquilo. Você vai comprar o livro deles, você vai comprar o gibi, você vai comprar a revista, você vai comprar... Eu lembro que nos anos 90 tinha uma revista que chamava Teen, acho que era uma coisa assim, que era adolescente. Eu comprava sempre aquela revista. Eu amava ler aquela revista. E eu lia super mal, mas eu amava ler aquela revista. Porque eu me identificava. Então, aquilo que vai identificar o seu filho, por isso que você tem que conhecer o seu filho, aquilo que vai identificar com ele é o que ele vai ler com prazer. Claro que os livros de escola vão ter matérias que ele não vai, né, ter tanto prazer de ler. Mas é aí que você vai usar a estratégia de ensinar em um modo diferente. Divertido, criativo. Ok, Vitor? Uma pergunta? Sì, c'è una cosa. A escola do meu filho não adapta as atividades. Preciso adaptar tudo, mesmo levando laudo e relatórios. Acontece. Tem escolas que não... assim, se você já tentou de tudo, se você já foi até a Secretaria de Ensino, se você já tentou todas as, né? Ou alguma via legal, não sei se você tentou também, mas eu não perderia tempo, eu mudaria a criança de escola. Eu fiz isso com meu filho. Nós tentamos também, eles tinham adaptação aqui, porque aqui na Itália tem, fizeram tudo direitinho, mas aconteceu um problema, que vai ser para uma outra live, e eu quis mudar de classe. A diretora falou que não. E eu levei o laudo também da psicóloga, porque isso estava afetando psicologicamente ele, e não. Aí eu falei, então tá, então tchau. Fui para um lugar mais longe, uma escola muito mais longe do meu bairro, mas ele tá tão feliz. Ele tem a banda da escola. Ele aprendeu em menos de um ano a tocar violão, gente. Porque os professores são maravilhosos. O incentivo a essa criança... Esse menino entrou no time de xadrez da escola. Vocês têm noção disso? Eu nunca pensei que um filho meu fosse jogar xadrez na vida. Tá no time de xadrez. Então, assim, às vezes você acaba, né, pensando que, meu Deus, o que vai acontecer? Vou mudar de escola, vai piorar a situação. Acaba melhorando. É uma coisa para se pensar. As escolas, elas são obrigadas, né, a fazer essa adaptação. Tem que ter essa adaptação. Até o Enem faz adaptação, por que a escola não vai fazer? Mas não são todas as escolas que, infelizmente, cumprem a lei, tá? Na semana que eu vou fazer Mães que Sabem Ensinam Melhor, eu vou falar sobre essas adaptações.
Inclusive vai ter um material lá sobre adaptação que você vai poder fazer em casa e você vai poder levar para a escola também. E falar, ó, você pode usar isso. Porque, mãe, você tem toda a liberdade de levar esse material para a escola, para a professora ou para a diretora, né? Para que ela, às vezes ela não tem ideia, às vezes ela não sabe. Gente, muitas vezes as escolas não sabem nem como começar essa adaptação. E se você já levar o material pronto, beleza, né? Você já vai estar ajudando o seu filho e milhões de outras crianças, tá? Então vamos lá, vamos voltar. O tipo de leitura é aquela leitura criativa, né? Então como é? Você conta a história do modo correto, você lê para a criança, para o seu filho, para o jovem, né? Lê o que tem que ser lido e depois você vai pedir para o seu filho contar o que ele entendeu. Se ele não entendeu nada, beleza. Você vai falar para ele, agora você vai ler para a mamãe. Aí ele vai ler para você a história. Aí você vai contar uma história que não tem nada a ver com aquilo. Um exemplo, ele vai contar. Ah, mãe, um Chapeuzinho Vermelho foi levar a comidinha para vovó, porque no bosque ela tinha que usar um chapeuzinho vermelho para se cobrir, porque fazia frio. E aí chegando lá, ela se deparou com um lobo mau. E contou a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí você vai contar, né? Você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Você vai contar o que você entendeu. Aí você vai falar, ah, ok. Então, o Chapeuzinho Vermelho comeu o lobo mau. E aí depois chegou lá com a vovó. O Chapeuzinho Vermelho comeu a vovó também. Aí ele vai falar, não, mãe, não. Aí você vai forçar, sem ele perceber, você vai forçar ele a contar de novo a história, sem ele ter lido direito, sem ele ter entendido que quando você leu, tá me entendendo? Ele vai conseguir, eu tenho certeza disso, ele vai conseguir contar a história como tá no livro. Por que eu te digo isso? Porque o disléxico, quando ele ouve essa leitura, ele pega palavras e ele imagina, ele vai imaginando, ele vai vendo as figuras, né? Ele não vai vendo as palavras na cabeça dele, ele vai vendo as figuras, vai vendo a Chapeuzinho Vermelho, ele vai ver o castelo, ele vê as figuras. Então, ele vai fazer essa interpretação de texto para você, depois, no final. Então, esse modo de contar a história, depois trocando, né, mudando esse cenário, invertendo o cenário, faz com que a criança puxe ali no cérebro dela e fale, não, mas não é assim a história é assim. E isso você pode usar para história, geografia, ciências, português. Você vai falar, não entendi. Esse verbo aqui não tô entendendo. Me explica de novo. Aí ele vai explicar para você. Entendeu? Então, essa parte aí de contar histórias, eu adoro, é muito legal e tem muito resultado, porque você vê a interpretação de texto da criança, você a criança fica brava, pega o livro e fala, deixa eu ler aqui, e ele começa a ler. Então, isso é muito legal. E fazendo isso todos os dias, todas as tardes, todas as noites, ou 3 vezes por semana, aí você vê, né, a sua disponibilidade, vai ajudar o amor pela leitura, né, o querer retrucar a mãe, né? Falar, não, mamãe, não é assim, a história é assado. E ele contando ali, você vê a interpretação de texto dele, você vê a compreensão, você vê a memória, porque ele foi lembrar da história que na primeira vez ele falou que ele não sabia resumir. Ok? Então, quantas vezes meu filho leu os livros de história, geografia e eu fazia de conta que não tinha entendido e ele me explicava tudo de novo. Várias vezes, até hoje acontece isso. Número 5, construa atividades de aprendizagem multissensoriais, técnicas multissensoriais como jogos, trabalhos manuais ou dramatizações. Podem ajudar o seu filho a refletir sobre o que está aprendendo de diferentes perspectivas. E o que você pode tornar também esse aprendizado muito mais fácil, muito mais leve, através desse, tipo, um exemplo, ele põe um telefone na frente dele, ele grava aquele conteúdo, como se fosse um repórter. Então ele tá ali na frente e ele vai falar, você bota o microfone ali e ele vai falar o conteúdo. E aí, depois vamos mandar pra vovó esse vídeo, pra ela ver como você foi bem aqui como repórter.
entendeu? É uma estratégia, é um modo de aprender diferente, de memorizar diferente. Ou se não, gravar o áudio. Enquanto ele tá lendo, você grava o áudio. Aí você depois deixa ele ler. Ler não, deixa ele ouvir aquele áudio várias vezes durante o dia. Porque ele já leu, ele já, né, fez a parte dele que era a leitura, você deixa ele ouvir aquele áudio. Áudio sobre o tema da escola, áudio sobre o que ele tem que estudar para a prova, tá bom? Uma coisa interessante também é fazer maquetes de estudo, ou mapas mentais também funciona demais, mapas mentais no computador, se ele é mais tecnológico, né, ele quer fazer no computador, legal. Eu gosto de fazer muito à mão, como a Andrea, né? Na verdade, ele fez no computador primeiro, a primeira opção foi no computador. Aí depois, a segunda opção, ele fez na mão mesmo. E é isso, gente, é aprender em um modo diferente do tradicional. É sair mesmo fora da caixinha. Não seguir a boiada, entendeu? Isso é ser disléxico, tá? É não ser como todos. Não ser como fala. Tem um ditado popular no Brasil que fala da ovelhinha, que todo mundo é igual. Não lembro agora. Mas é isso, é ser diferente, é aprender diferente. Então, quando você, mãe, né, tem esse pensamento, porque é difícil você ter esse pensamento agora, que a criança é pequena, que ele tem 6, 7, 8 anos. Você vai ter essa experiência quando ele tiver seus 14, 15 anos, né, ou 18. Mas agora, esse é o momento chave para que você consiga ensinar ele em casa, você consiga ajudar ele em casa, para que ele vá para a escola sereno, autoconfiante, com segurança, sabendo que ele vai conseguir fazer a prova, que ele vai responder quando a professora chamar ele. Essa é a chave, né, da mãe que sabe ensinar melhor. É essa mãe que a gente está querendo trazer, né? É essa mãe que a gente está querendo falar, olha, você pode ajudar. E não precisam ser 5 horas no dia para ajudar essa criança. Quanto mais você for organizado, quanto mais você for você planificar essa ajuda da criança com dislexia ou que não consegue ler e escrever, melhor, porque aí, reduz o tempo de estudo e beleza. Pro disléxico, você não precisa repetir, aquele negócio de repetir a palavra, repetir. Não precisa disso. Fala 1 ou 2 vezes, fez o desenho, ele conectou e acabou. O disléxico, ele tem o QI na média e acima da média de todas as pessoas. Então, pessoal, pra gente finalizar, vamos lembrar que cada disléxico é único. E que o que funciona para um, pode ser que não funcione para outro. A paciência, o trabalho em equipe entre professores, especialistas em dislexia e família são fundamentais para ajudar na alfabetização desse aluno com dislexia ou com dificuldade de aprendizagem. E para finalizar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu. Nos dias 24, 26 e 28 de abril, nós faremos um mini curso. É uma semana para mães com crianças com dificuldade de aprendizagem, com dislexia, crianças que não conseguem ler nem escrever. Então, esse evento se chama Mães que Sabem Ensinam Melhor. Se você ainda não se inscreveu, tem um link na minha bio em azul. Você pode clicar nesse link e aí você vai colocar o seu e-mail e ali você vai poder entrar no grupo de WhatsApp para fazer parte e receber todas as informações, materiais e presentes que nós daremos nesta semana. É um evento totalmente online e gratuito, ok? É uma semana online e gratuita. E eu gostaria de deixar uma coisa muito legal que eu escrevi aqui para vocês. Foi assim, bem do meu coração, e eu gostaria de entregar essa palavra aqui para vocês. Se você quiser ajudar o seu filho a ler e escrever com o diagnóstico de dislexia ou não, eu te convido a participar, pois essa geração de mães com propósito, que estudam, que ajudam os seus filhos, é a geração de mães que estão se levantando
para que seus filhos no futuro sejam disléxicos ou não disléxicos, brilhantes. Adultos com propósito, com uma missão de ajudarem, quem sabe, outras crianças ou adultos com dificuldade de aprendizagem. Para termos um Brasil com homens e mulheres instruídos, independente do seu transtorno e da sua dificuldade. Eu tenho muito firme isso no meu coração, muito solidificado, que se a mãe se levanta, como eu me levantei para ajudar o meu filho, estudando, fazendo cursos, me formando, independente da minha dificuldade, porque eu também sou disléxica, é aí que é a jogada, é aí que é o prêmio, é aí que é o dom, é aí que é a assertividade. Existe essa palavra? Não sei se existe essa palavra, mas é aí que a mãe acerta, quando ela vai lá no cerne da coisa, estuda, é independente, não depende de professora, não depende de escola, não depende de ninguém, ela sabe o que fazer, ela sabe qual é a lei, ela sabe que decisão que ela tem que tomar. É essa mãe aqui que vai preparar o filho para o futuro, para esse filho ser também um homem, uma mulher de propósito, independente da sua dificuldade, independente da sua dislexia, independente do seu transtorno. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Obrigada, gente, por ter ficado aqui esse tempinho e por ter participado da live. Eu tô muito feliz por isso. Quem quiser saber mais sobre os óleos essenciais, eu vou colocar na minha história o @ da Rebeca. Vocês podem contatá-la, tá bom? Quem ainda não se inscreveu na semana, se inscreva. Essa vai ser a última semana de inscrição. A gente já começa segunda-feira a todo vapor. Não vemos a hora de eu e a minha equipe de começar a receber vocês para essa semana muito interessante e cheia de surpresas. Amanhã teremos mais uma live, serão 5 lives a semana inteira, e nós iremos falar com o Pipo do Dyslexia Club e vai ser muito legal. A nossa live vai ser às 16 horas e eu espero vocês para amanhã, tá bom? Um beijo, obrigada a todas. Se vocês quiserem alguma informação, perguntas, podem escrever lá no meu direct que eu respondo para vocês. Um abraço, gente. Tchau!